Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, Causa e Efeito. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 2, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Missão do homem. O homem, ao nascer, recebeu a missão de efetuar a sua parte na concretização de condições ideais de vida na Terra, de acordo com o plano cósmico. Quando ele vive e age em consonância com esse objetivo, a saúde, a felicidade e a paz se integram ao seu cotidiano. Dessa forma, passa a fazer parte de um princípio universal preconizado na seguinte lei: cada um colhe aquilo que planta. Muito sabe, né? Plantou batata, vai colher batata. Plantou melancia, vai colher melancia. Plantou desarmonia, intriga, vai colher desarmonia, intriga. Assim é. Plantou gratidão, vai colher gratidão. Assim por diante. É simples. Então, quando a gente procura modificar nossa maneira de viver, as coisas começam a melhorar. Mas enquanto a gente acha que não consegue se modificar, ou acha que, ou não acha nada, e não faz nada, não melhora. É a gente que vai determinar, depende do nosso querer, entender, primeiro entender e acreditar que isso é verdade. Depois, mesmo que não acredite, se a pessoa pelo menos falar, vamos ver se é verdade, testar, né? Talvez ela consiga perceber. Porque muita gente fala, tá bom, vou testar, mas não consegue nem assim perceber. Não percebe. Ou percebe no momento, depois esquece. É assim, o ser humano é assim mesmo. Mas aqueles que quiserem realmente colher bons frutos, vão entender que tem que plantar bons frutos. E vão começar a plantar coisa boa, né? Enquanto a gente estiver plantando coisa ruim, não tem como colher alguma coisa diferente. E mesmo quando a gente entender, acreditar, se esforçar e começar a plantar só coisas boas e parar de plantar coisas ruins, a gente ainda vai continuar colhendo aquilo que a gente plantou. Não é porque a gente se modificou que vai parar de colher aquilo que a gente já tinha plantado. Para onde vai aquela colheita? Para lugar nenhum. A gente plantou, a gente vai colher. Né? É assim. Por isso a gente não pode achar que a gente está fazendo tudo direitinho e que nada de errado pode acontecer na nossa vida. Porque isso, na verdade, é uma falta de sabedoria, né? A gente não entendeu ainda, então. Sinal que não entendeu. Que a gente ainda está colhendo coisas que a gente fez, ainda está colhendo. Por isso, muitas pessoas desistem. Não, isso aí não está funcionando. Né? Não está funcionando, desiste. Justiça e lei do karma. Há problemas bastante profundos relacionados ao lado espiritual, resultantes da intensificação do espírito do fogo. Sábado, foi dia 15 de junho, teve um aumento da intensidade do espírito do fogo
que faz esse problema muito profundo relacionado ao lado espiritual vir à tona, aparecer. Cada vez mais. É um caminho que não tem volta, não tem como. Ou a gente vai a favor da maré, ou vai morrer afogado. Um dos dois. A gente tem que ir a favor das purificações, a favor. Se a gente ir lutando contra aquelas purificações, mas é difícil, às vezes demora um tempinho para perceber. Às vezes não é imediatamente que a gente percebe os nossos próprios erros. A gente fica ali errando, até que alguma hora a gente não está aguentando mais tanto resultado errado, ruim que está colhendo, que a gente fala, não, peraí, onde eu estou errando? Porque geralmente a gente acha que tudo está errado. Tudo está errado. Só a gente que não, está certo. A gente sabe tudo, está certo, a gente está certo em tudo. Todo mundo, ninguém sabe nada, a gente que sabe. Mas isso é individual, cada um vai chegar nessa conclusão. E aí vai se modificar o próprio jeito de agir, né? De agir. Tem pessoa que você conhece hoje, a pessoa age daquela maneira, você sabe, e daqui 10 anos você encontra aquela pessoa, ela não mudou nada, está igualzinha, sempre fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, sempre com a mesma velha opinião formada sobre tudo, né? Como dizia o Raul. É melhor ser uma metamorfose ambulante. Realmente. Como uma borboleta. Que antes de ser borboleta, era um bichinho que rastejava feinho. Feinho. Tão feio. Né? Mas depois vira uma coisa tão linda e voa alto. Né? Mas se a gente não se modificar, não dá. Como nunca foi minha intenção provocar mal-entendidos entre membros e frequentadores, poucas vezes tenho me pronunciado a respeito desse assunto. Agora, porém, é chegado o momento. Atualmente, um grande número de pessoas sofre repurificações, devido ao fato de todas as ocorrências obedecerem à lei da sintonia. O que é repurificação? Você teve uma purificação, um sofrimento, que pode ser a doença, pobreza, conflito. Você teve esse problema, mas esse problema não foi suficiente para limpar todas as máculas, porque você não está se modificando, você continua fazendo de uma maneira que você vai ter que ser purificado de novo. Então você fica purificando e repurificando e repurificando e purificando a vida inteira sem parar, porque você não para de errar, não para de plantar o que não era para plantar, sempre plantando discórdia, sempre plantando desunião, sempre plantando desamor, sempre plantando intriga, sempre plantando fofoca, sempre plantando, falando da vida dos outros, sempre apontando o erro dos outros e nunca olhando para si mesmo. Como você vai se modificar? A gente não se modifica, está sempre fora, olhando para fora. Quando a gente passa a olhar para dentro, e para de querer consertar o que não pode ser. Tem coisa que não dá para... A gente não vai consertar os outros. Impossível. Você querer que alguém seja do jeito que você acha melhor,
porque você acha melhor, porque você não gosta do jeito da pessoa. A pessoa não vai mudar o jeito porque você não gosta do jeito dela. Você tem que mudar o seu jeito de querer que o outro seja como você acha. Deixa o outro ser como ele quiser, problema dele, mácula dele. Quem vai colher sofrimento é ele. Uma pena, né? Uma pena. Mas a gente, como já está mais esperto, nós agimos diferente. Nós paramos de julgar os outros. A vida dos outros não é dos outros, não é nossa, a gente não pode mudar. Mas a nossa a gente pode. Então a gente pode, ao invés de procurar os erros, procurar o que está bom. Ou quando achar erros das coisas, consertar, se for possível, consertar. E tem que saber também aquilo que a gente pode mexer e o que não pode. Você não pode mexer o outro, mas você mesmo pode. Sua maneira de pensar, maneira de agir, maneira de seu sono, né? Isso dá para controlar nosso ego, nosso apego, né? Mas a gente só consegue isso geralmente depois de penar bastante, porque aí não aguenta mais sofrer, para e pensa, nossa, eu já tentei isso, não deu certo. Por que eu não fiz? Eu não mudei a mim mesmo. Então, agora eu vou mudar, né? Com esse aumento da luz também, fica mais fácil a gente enxergar nossos defeitos. Claro que o dos outros também a gente vê. Só que o dos outros a gente não tem como consertar. Se a pessoa não quiser, a gente pode ajudar a pessoa se a pessoa quer ser ajudada. Quando a pessoa pede ajuda para a gente, aí a gente ajuda. Mas se as pessoas não querem ser ajudadas, não tem como ajudar. Não tem. Impossível. Vai lá tentar, ainda vai sofrer por causa disso. Não é? Tudo acontece de acordo com o princípio da justiça, que na sua essência engloba a lei do karma, ou seja, a relação entre causa e efeito. Às vezes a gente quer muito ajudar alguém que está sofrendo. E fica lá e fala, nossa, meu jorei não faz efeito. Ou, o jorei não está dando resultado. Só que a pessoa tem um karma enorme. Karma muito grande. E você não vai querer que aquilo suma de repente, demora. Mesmo com esse poder enorme do jorei, né? Demora. Não tem jeito, demora. Não faz mal que demora. Porque nossa ideia de tempo, ela é muito limitada. Porque a gente tem uma ideia de tempo material. Não tem a ideia do tempo da vida espiritual que a gente tem. Quantos anos tem o seu espírito? Quantas vidas você já viveu? Quantas mais ainda vai vir, né? Se é que vai vir. Às vezes a gente, pode ser que seja, não sei. Né? Se a gente não se adequar com o que está para acontecer, com essa limpeza enorme, a gente vai ficar para trás, vai. O Mestre Sama falava, né? Se a gente quiser perpetrar o mal, continuar fazendo tudo errado, sem nunca se modificar, ele fala, esses não vai ter salvação. A salvação vem para aqueles que estão querendo se modificar. Aí esses vão ser puxados para cima. Né? É só ficar agarradinho lá, não soltar, né? Essa verdade pode ser exemplificada nas expressões de Sakyamuni, que traduzem claramente as ideias das ações e suas consequências. Quem vive está fadado a morrer. Aqueles que se encontram um dia vão separar-se. É assim que é. Nada é sempre igual do mesmo jeito, né?
A gente tem que querer se transformar na borboleta linda. Não pode ficar rastejando eternamente pelo chão, né? Sempre com aquelas ideias. A gente tem que se modificar, né? Não é fácil. Mas se a gente não tentar, né? A gente vai tentando, tem hora que rasga aquele saquinho da paciência. O Meixo fala, não tem problema. Costura. Não fica muito tempo assim, porque não é bom, né? Então, ele deu todo o manual de como fazer para conseguir essas mudanças, né? Ele deu o manual e deu as ferramentas. Então ele deu Jorei para eliminar de forma super suave nossas máculas, né? Eliminando máculas, ou seja, eliminando karmas, eliminando o sofrimento através do Jorei, eliminando. Deu manual, ensinamento, né? Que além de ser um manual, também é uma ferramenta, porque também emite luz. Quando a gente lê, luz penetra bem no centro onde está a nossa alma, nossa partícula divina, e limpa as impurezas que estão envolvendo nossa alma, nossa bondade, nosso amor, né? Nossa pureza. E essa, então, pureza, esse amor, essa bondade aumenta. A gente passa a ser mais bondoso, mais amoroso, lendo o ensinamento de Meixo-sama e eliminando as máculas mais periféricas, mais afastadas da alma, com o Jorei. Né? E aí a gente passa a ter condições de praticar o bem. Porque muitas pessoas não têm como praticar o bem, porque a alma não tem mais, não funciona a alma. Eles falam assim, a alma está dormindo. A parte boa da pessoa está congelada, adormecida. A pessoa só manifesta maldade. Tudo é ruim. Tudo está ruim. O mundo é ruim, a política é ruim, todo mundo é ruim, as pessoas são más, tudo vê tudo negativo, né? Pessimista, tudo vai dar tudo errado, né? Eu não consigo, ninguém consegue também. Por quê? Porque a alma está dormindo. Quando a alma desperta, você começa. Não, o mundo é do jeito que é. Os outros são do jeito que são. Cada um tem sua função. Não é da minha parte. Eu vou ser melhor para esse mundo. Eu vou ser do jeito contrário do que eu estou achando que está ruim. Não vou ser igual. Eu não vou reclamar igual todo mundo reclama, eu vou agradecer. Né? Aí começa a mudar. Mas para isso precisa Jorei, ensinamento, para conseguir, né? Conseguir despertar a alma, despertar o bem na gente. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa para o outro, achando assim, poxa, a pessoa está me usando. Então, melhor não fazer. Você pensando assim, que você está sendo abusado, usado, não faz. Né? Eu ajudei tanta pessoa, não me agradeceu. Você fazendo, esperando alguma coisa de retorno, como uma troca, né? Uma troca.
Esse aí não é o objetivo. Quando você desperta mesmo o lado bom, não tem mais. Esse tipo de coisa, você nem pensa mais isso. Então, não, você sabe que você está fazendo, que as pessoas não têm mesmo gratidão. Mas não é porque a pessoa não tem gratidão, então não vou fazer. Ninguém me agradeceu, então não faço mais. Ninguém me elogiou, então não vou fazer mais. Né? Além de eu fazer, ainda estão me criticando. Que bom. Não é? A gente pensa assim. Mas esse pensamento está totalmente enganado. Porque se a gente fazendo só para receber elogio, a gente não está servindo a Deus, fazendo a vontade dele. A vontade dele. Cristo veio aqui no mundo, ele sabia, né, que ia sofrer. Ajudou tanto a humanidade, né? Trouxe tanta coisa boa. É assim mesmo. Graças a Deus, hoje em dia, a gente não precisa ser crucificado, né? Nem chicoteado, e nem nada disso. Dá para ajudar como ele ajudou, sem ser tão massacrado pela força negativa. Porque cada vez mais a força do mal, ela não vai conseguir prejudicar aqueles que estão fazendo o bem. Porque até hoje, quem pratica o bem ainda perseguido, ainda encontra dificuldade. Mas não é como naquela época, né? Naquela época era muito pior. Agora está melhorando, não está? Então, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser.